trazer uma palavra aqui para vocês, porque nesse momento que nós estamos passando, né, um momento muito delicado, um momento que mexe com a saúde de muitas pessoas, mexe com a mente, mexe com o corpo, mexe com o espírito, e muitas pessoas estão fragilizadas, muitas pessoas têm buscado em vários lugares a solução, né, tentando de verdade, de todas as formas, eliminar qualquer lado político dessa história, mas muitas pessoas procuram a solução em remédios, muitas pessoas procuram a solução em vacinas, muitas pessoas procuram a solução em oração, na igreja, outros procuram em políticos, achando que o A ou o B pode te ajudar, quando na verdade nós sabemos que a verdadeira salvação, a verdadeira pessoa em que devemos confiar é Deus. E eu não quero dizer isso aqui através das minhas palavras. Eu quero de verdade trazer isso para você, que você entenda que a nossa dependência, que a minha dependência, que a sua dependência deve ser em Deus, que nele é que devemos confiar, que nós devemos colocar nossa confiança em Deus. Lá em Salmo, se você quiser abrir a sua Bíblia aí agora, lá em Salmo 146, fala exatamente sobre isso. Então assim, lá no Salmo 146, fala exatamente isso, sobre confiar, sobre confiança, E aí a gente para pensar por que é interessante a gente confiar em Deus e não nos homens. Por que é importante, por que é interessante a gente confiar em Deus e não no homem, em confiar numa providência de Deus e não numa providência dos homens. Muitas vezes a gente para pensar e fala, nossa, mas Deus não deu sabedoria para os homens, para que eles possam aprender e trazer sim a cura através da ciência, através de medicamentos, através de várias outras formas, sim, só que a gente não pode esquecer que isso veio exatamente de Deus. Às vezes a gente para pensar e fala, Daniel, mas essas pessoas que estão procurando cura nem creem em Deus, talvez. Algumas pessoas, a gente infelizmente conhece muitos casos de cientistas que nem creem em Deus. E isso é uma verdade, é uma liberdade que a pessoa tem para ter. Nós não vamos aqui impedir ninguém e nem impor crer, porque eu acredito muito que o crer em Deus está muito atrelado no que você, nas suas experiências pessoais, no que você sente. Você só vai entender o que é Deus quando você sente, não quando você ouve falar de Deus, mas quando você sente Deus, quando você vive Deus. Mas sem fugir do ponto, muitas pessoas realmente acreditam, mas Deus é dono de tudo, Deus está em tudo, Deus se mostra em tudo, e isso é maravilhoso, e exatamente em Salmo 146 fala sobre isso, Deus é digno da nossa confiança, mas o homem não é, a gente nunca deve atrelar a nossa confiança aos homens, eu vou estar com a minha Bíblia aqui, junto com vocês, então eu vou estar pesquisando aqui junto com vocês, que eu quero fazer essa leitura do lado de vocês aqui, tá aqui no Salmo 146. O que diz aqui no Salmo 146? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui, pronto. O que o Salmo 146 fala? Lá no versículo 3 e 4, eu vou ler junto com vocês. Salmo 146, versículo 3. Não confies em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. A própria palavra de Deus diz, eu falei 3 e 4, mas acabei lendo 5, A própria palavra de Deus diz que nós não devemos confiar, no homem. Quem são os príncipes? São as pessoas que governavam, os príncipes, os reis, são as pessoas que governavam, são as pessoas que mandavam em tudo, são as pessoas que de certa forma organizavam tudo. E quem são os príncipes hoje em dia? Tá aí os prefeitos, os governadores, o presidente, os deputados, os vereadores, são as pessoas que de certa forma têm essa responsabilidade de nos governar, entre aspas, mas de nos auxiliar nesse sentido. Então essas são as pessoas que realmente necessitam
né, que nós necessitamos, de certa forma, que eles auxiliem, que eles coordenem tudo. Esses são os príncipes. E a palavra de Deus fala exatamente nisso, lá no 3, não confies em príncipes, nem filho de homem que não há salvação. Mas por que não confiar neles? O versículo 4 responde: sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O que está dizendo aqui? É que chega um momento em que o fôlego de vida é restaurado ao dono do fôlego de vida, que é Deus, e ele volta a ser pó. Ele volta para a terra. E naquele mesmo momento em que ele morre, em que ele deixa de viver, os pensamentos dele acabam, perecem. Então adianta confiar em alguém que é perecível, né? Em alguém que tem data de validade? Eu sei que isso é forte, né? Às vezes a gente parar para pensar, nossa, mas eu não posso confiar em ninguém, eu tenho que viver desconfiando de tudo. Não. Mas a base da confiança, ainda que seja numa pessoa, vem através de Deus, vem através dele, né? Aqui tem algumas coisas que eu anotei aqui, né? O homem, ele é perecível. O homem é impotente para salvar. Hoje mesmo, né, se você for atrás de um médico, o médico mais famoso que tiver, o mais caro que tiver, que você pague milhões. Eu conheço uma irmã de oração que é poderosa, ela tem o poder da palavra. Eu conheço um pastor que faz, nossa, quando ele prega, multidões se convertem. Eu conheço, mas se você for hoje, tá aqui uma irmã que a gente sabe, né, que tá com Covid, e pedir a cura do Covid hoje para ele, pode ser que ele te ajude, pode ser que não. Absolutamente. Você não tem uma total confiança nele, porque talvez ele ajude, mas ele vai ajudar? Não, ele vai ajudar se Deus demandar o poder de Deus na vida dele para ele servir de instrumento para te salvar naquele momento. O poder não é dele, o poder não é do pastor, o poder não é da irmã de oração, o poder não é do médico, né? A gente sabe, porque o dom da vida, que é tão precioso, está nas mãos de Deus. Então ele não tem poder para nos salvar. O homem não tem poder para nos salvar, ele é impotente, ele não tem esse poder, ele não pode. Né? Os planos do homem terminam com a morte. Exatamente uma das passagens que eu falei agora lá no versículo 4 diz exatamente isso. Né? Todos os homens, eles são frágeis e em algum momento vão falhar e decepcionar você. Né? Quantas pessoas hoje, eu já ouvi muitas pessoas que falam, meu Deus, a minha vida sem o meu marido seria um horror. Nossa, a minha vida sem a minha esposa seria terrível. Nossa, se o Deus o livre um dia meus filhos saírem de casa, a minha vida acaba. E infelizmente eu tenho uma notícia para lhe dar. Uma hora ou outra vai acabar. Uma hora ou outra um ser humano vai te decepcionar. E aí, obviamente, dependendo do teu trato, da tua experiência, né, do teu contato com Deus, você pode perdoar a falha dele ou não, né? De cada um. A gente, como cristão, sabe que a gente deve perdoar, né? Várias vezes. Mas o que eu estou querendo dizer é que eles vão falhar. Mas Deus não falha, né? Coloque sua confiança em Deus. Quando a gente vai aqui exatamente para o versículo 5 até o 10, diz assim: bem-aventurado, do Salmo 146, tá? Versículo 5 até o 10. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. Nós todos estamos encarcerados agora nesse momento, né? O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Gente, que palavra fantástica! Quando nós entendemos o significado disso, o poder que isso tem, onde coloca
a confiança em Deus como algo pleno, né, ele, de certa forma, ele abrange todas as pessoas. Ele abrange todo mundo. Todo mundo está aí abrangido nessa situação toda. Porque Deus é maravilhoso. Você entende que tem uma viúva agora que pode ou não estar passando por necessidade, mas eu sei que o Senhor vai estar cuidando dela. Né? Eu sei por experiência própria, em outros momentos da minha vida, quando eu morava em outra cidade, que eu morava sozinho, né? Foi uma época na minha vida que eu fui morar sozinho, eu tinha momentos que eu fui para lá trabalhar, tinha momentos em que eu não tinha... Sabe quando a geladeira parece uma piscina, só tem água? Não tinha mais nada na geladeira, e graças a Deus que tinha água, né? Não tinha mais nada na geladeira, e eu não tinha o que comer na próxima refeição. Eu comia aqui pensando, eu tenho que arranjar dinheiro para jantar, porque eu não tenho o que jantar. E eu saía para trabalhar e não conseguia dinheiro para jantar. Eu ia para casa pensando em fazer jejum, eu ia para casa pensando em dormir mais cedo, para não sentir fome. E eu dizia na época que era do nada. Do nada. Hoje eu entendo que era Deus, né? Mas do nada aparecia quem? Aparecia uma irmã, uma vizinha, uma colega falando: olha, irmão, a gente fez um monte de churrasco hoje no almoço e sobrou tudo isso. O senhor não está afim de um pedaço de carne? E comia filé. Não era um ovinho, vocês estão entendendo? Não era o ovinho, um ovinho que Deus me mandava, não. Não que tinha problema com ovo, que eu amo ovinho frito. Mas o Senhor me mandava filé, me mandava fraldinha, me mandava carne de primeira para me comer. E tinha só água na minha geladeira. Quantos momentos que eu ia sem um centavo no bolso, ia às vezes comprar um ovo para comer de noite, um miojo, né? Para comer à noite na vizinha lá que tinha uma mercearia. Chegava lá sem um centavo no bolso, quer dizer, um centavo não, tinha dinheiro para comprar o miojo. Chegava lá e ia comprar o miojo para jantar. E ela falava para mim: Daniel, tu não quer levar? Eu falei: não, vizinho, eu tô sem grana agora, eu só tô com R$1. Pode levar, Daniel, depois você acerta. Eu não ia lá pedir, porque fui moço, hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Não que eu fosse justo, mas eu buscava ser justificado por Cristo naquele momento. Eu era justificado, não era justo. Mas o Senhor me honrava, né, de fazer eu chegar lá na hora com fome. Não queria comer miojo, que eu não aguentava mais comer miojo, mas o Senhor falava: não, pode ir lá, porque lá vão dar para ti. Eu não ia nem com esse intuito, eu ia lá para comprar meu miojinho. E a irmã lá chegava e falava: não, Daniel, pode levar, você acerta comigo depois. Então, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível, né? O Senhor é fabuloso, porque Ele não nos desampara. Ele está o tempo todo com a gente. Então, quando nós realmente colocamos no Senhor as nossas frustrações, os nossos medos, o Senhor responde, né? No versículo 5, Deus abençoa aqueles que confiam nele. Isso é maravilhoso. No versículo 6, diz que Deus é sempre fiel. E é exatamente isso que é maravilhoso em Deus. Porque, meus amados, eu vou falar de mim, mas eu imagino que a maioria, se não todos, vão bater no peito e falar a mesma coisa: que eu sou infiel. Porque eu erro tanto, eu peco, e eu imagino que, infelizmente, todos nós pecamos. E você erra e eu erro e o Senhor continua fiel. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Isso, de verdade, para mim, chega muitas vezes a ser assustador, porque eu digo: meu Deus, como é que eu posso receber algo de Deus sendo tão infiel, sendo tão pecador, sendo tão injusto? Mas mesmo assim o Senhor nos abençoa, mesmo assim o Senhor sempre é fiel. No versículo 7 e 9, Deus pessoalmente cuida e ajuda o homem. Deus, do 7 ao 9, Deus pessoalmente cuida e ajuda do homem. Ele vai citando cada um, e assim a gente vai percebendo a misericórdia de Deus, onde Ele não desampara ninguém, né? Onde Ele não desampara o faminto, onde Ele não desampara o encarcerado, onde Ele não desampara o abatido. Quantos estão abatidos nesse momento, né? Infelizmente depressivos por toda essa situação, muitas vezes ainda empregados, mas sem saber se continuarão empregados, muitos em situações piores, desempregados, sem saber o que fazer, sem a possibilidade de sair para trabalhar por causa da doença, por qualquer outro motivo que seja, mas não podendo fazer isso agora.
E o Senhor, como diz no versículo 8, ama os justos, né? O Senhor guarda os estrangeiros, né? E quando a gente pensa, eu sinceramente penso nesse aspecto, quando a Bíblia fala de estrangeiros, ela não fala hoje em dia no aspecto que nós temos atuais. Os estrangeiros são pessoas que inclusive professam outra fé. E isso é maravilhoso. Existe uma passagem que é até um pouco pesada, é um pouco dura, vamos dizer assim, que diz que quando o Senhor nos abençoa, Ele nos abastece tanto, Ele nos dá tanto, que até os cães comem das migalhas. Né? E, de certa forma, isso é uma realidade constante quando se trata nesse aspecto, tá, gente? Completamente avesso à xenofobia, eu não estou falando disso. Mas quando a gente entende que pessoas que não professam a mesma fé também são abençoadas, por quê? Porque não importa se ele professa ou não a mesma fé que você. Importa é que Deus ama a todos, a você e ao que não crê no mesmo que você. E a diferença é que Ele quer esses que não creem ainda nele, que se aproximem dele. E como é que Ele pode fazer isso? Através da gente, através da nossa atitude, através do nosso trabalho na obra. Quando você se cala diante de uma pessoa que não professa da mesma fé, e eu não estou falando aqui de ser chato, de ser implicante, de perturbar as pessoas a crerem naquilo que você crê. Eu estou falando de refletir Cristo através principalmente de ações, através principalmente da tua fala, da forma com que você interage, em dar bom dia para o teu porteiro, em dar bom dia pro rapaz que atende no elevador, para dar bom dia no fruteiro que passa na tua casa, passa na frente da tua casa, de dar a paz do Senhor para uma pessoa que você talvez nem conheça, mas sabe que é de outra igreja, a falar com uma pessoa que passa na rua de manhã, ou de tarde, ou de noite, não importa, e dar uma boa noite, em perguntar como ele está e dizer: pode contar comigo, se precisar, estamos aqui. Mas dizer de verdade, não apenas da boca para fora, mas se integrar de verdade nesse aspecto. E lá no versículo 10 diz exatamente isso, que Deus reina para sempre. Deus reina para sempre. E quando nós dizemos que Deus reina para sempre, é porque é para sempre. Não é só quando eu estou na igreja, não é só quando eu estou na célula, não é só quando me interessa que Deus me ajude, não é só quando eu quero ser curado de uma doença, não é só quando eu estou com alguma dificuldade, não é só quando eu estou precisando que Deus me dê algo, né? Exatamente, o Pet Lover colocou aqui agora, a boca fala daquilo que o coração está cheio, e é verdade. Quando você está cheio de Deus, a tua boca fala, a tua boca professa, a tua boca vomita Deus o tempo inteiro. Eu lembro de uma vez que eu acho que eu estava conversando com a minha mãe, batendo um papo perto de outra pessoa. Eu acho que era até um familiar nosso. E essa pessoa disse: nossa, meu Deus, vocês não param de falar de igreja e falar de Deus? Eu olhei para minha mãe e comecei a rir. A minha mãe começou a rir comigo. Porque o que mais? Que assunto melhor do que Deus? Que assunto melhor do que a obra de Deus? Que assunto melhor do que proclamar a Deus? E a gente não está querendo evangelizar um ao outro, é porque Deus é bom demais. É gostoso demais falar de Deus. Eu imagino você e agora, se você estiver aí, digita 1 se você ama falar de Deus. Se você é louco por falar de Deus, por conversar de Deus, por falar da palavra, por falar da obra. Eu sou apaixonado em falar de Deus. Um dos meus trabalhos é capelania, é exatamente levar a Deus às pessoas sem bandeira, sem placa de bandeira. Eu não trago pessoas para IBMA, eu levo Deus para as pessoas. Você está entendendo? É muito diferente de eu levar para a minha igreja. Não, eu quero que Deus entre lá no coração dessa pessoa. E se eu puder ser instrumento para isso, é maravilhoso. Se eu puder ser um instrumento para levar Deus para dentro daquela pessoa, né? A gente fala muito que a palavra se importar, né? As pessoas, eu me importo com você. O que é se importar? É levar um pedaço meu para dentro do outro. Então eu me importo, eu levo, né? Eu me levo para dentro daquela pessoa, né? Então, ou trago ela para dentro de mim. Então, quando você se importa com o Evangelho, você se importa com Deus, você leva a Deus para dentro das pessoas.
né? Eu acho que não tem frase melhor do que essa, tão simples, mas que o pastor Antônio falou de uma forma perfeita. Deus é bom demais. Deus é bom demais, resume de forma excelente tudo. Deus é bom demais em todos os aspectos, Deus é bom demais para mim, para você. E ainda que eu esteja sofrendo, e ainda que eu esteja doente, ainda que eu esteja passando dificuldade, e ainda que eu esteja com fome, Deus é bom demais. Porque Ele nos dá a oportunidade hoje, de aceitá-lo. Nos dá a oportunidade hoje, ainda, enquanto Ele não voltar, de aceitá-lo, de entender a morte dele e mais uma vez dizer: quem sou eu para que o Deus de toda a terra... É bom demais, Deus é bom demais. E Deus não pode decepcionar ou falhar com você, porque Ele é Deus. E isso é incrível, porque eu tenho uma cachorrinha aqui em casa. Ela é um ser que não tem a racionalidade que o ser humano tem. A gente sabe que cães são extremamente inteligentes, entendem muita coisa, mas ele não tem a mesma racionalidade. Eu não espero a racionalidade dela a mesma que eu tenho. Ela vai agir em grande parte por instinto, né, e por rotina do que ela aprendeu. Mas eu sei que ela vai me amar incondicionalmente. Se eu brigar com ela, se eu falar com ela, eu sei que ela vai me amar. E eu claramente não espero e nunca imagino na minha vida que ela me decepcione. Porque todas as atitudes dela, até como adestrador que sou, é imaginar que as ações dela, eu já sei o que ela pode ou não fazer. Então eu não tenho risco de me decepcionar com um cachorro. Quando você compara isso a Deus, é absurdamente gigantesco. Como é fácil entender que Deus jamais vai nos decepcionar. Jamais nos trairia. Jamais nos colocaria em uma posição que nós não venceríamos. E eu digo isso, e é um momento muito difícil até para se falar algo assim, porque eu imagino que é você que tenha... Aliás, eu nem imagino, de verdade, eu nem imagino. Porque ainda que eu tenha perdido alguém para essa doença, ainda assim nós vamos sentir coisas diferentes. Então eu nem imagino o que você deva estar sentindo. Mas ainda que você sinta algo diferente, ainda que nós possamos sentir ou não algo parecido, ainda na dificuldade, ainda na doença, ainda na morte, é lucro, porque nós estaríamos com o Senhor. Ainda na dor, ainda na dificuldade, é lucro, porque o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que sabe o que é melhor para todos nós. Então, confiar no Senhor sempre, em todos os aspectos, é maravilhoso. É tolice confiar no homem quando você pode optar por confiar em Deus. Deus é tudo que o homem não é. Deus é tudo aquilo que o homem não é. A gente gosta muito de dizer essa frase, eu e minha esposa, a gente fala que Deus... que tudo que a gente pode fazer, Deus não move uma palha. Tudo que está na nossa mão, tudo que a gente pode, Deus não move nada, não move um grão. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus move o universo a nosso favor. Então é exatamente nisso que eu creio, que o Senhor pode tudo, o Senhor é tudo, o Senhor é bom demais. E por esse motivo, confie nele, confie no Senhor, porque o Senhor jamais vai te decepcionar. Amém, irmãos?